Um erro ridículo acabou tirando a vitória de Lewis Hamilton nesse GP da Holanda de Fórmula 1. Erro presente ali no motor da Mercedes. E outra coisa, de quem realmente foi o melhor ritmo nessa corrida? Mercedes, Red Bull, Ferrari? É sobre isso que nós vamos falar agora, então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E é isso mesmo, esse GP da Holanda de Fórmula 1 acabou sendo sim uma das melhores corridas desse ano de 2022. Uma corrida cheia de ultrapassagens, disputas de posições, que realmente acabou aumentando aí, melhorando, vamos dizer assim, os ânimos de todos os torcedores da Fórmula 1 nesse ano de 2022. Mas uma das equipes que mais chamou a atenção no fim das contas foi justamente o time da Mercedes, que conseguiu ali um ritmo impressionante de corrida, colocando Lewis Hamilton na batalha pela vitória nesse GP da casa de Max Verstappen. Mas o que poucas pessoas sabem após a vitória do piloto holandês é que no fim das contas Hamilton teve dificuldades com seu W13 e acabou tendo um erro que realmente pode ter sim tirado a vitória do piloto inglês. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo, o seu like faz toda a diferença. E claro, convidá-lo também a se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso. Será mesmo que a culpa foi de Lewis Hamilton ou será que no fim das contas a Mercedes perderia de qualquer forma? E de quem foi o melhor ritmo nessa prova? Vamos sacar um pouco mais sobre o que aconteceu nesse GP da Holanda de Fórmula 1. Para a gente entender como funcionou esse erro da Mercedes, que pode sim ter tirado a vitória de Lewis Hamilton nesse GP da Holanda de Fórmula 1, nós precisamos entender como funcionam os modos de motor na Fórmula 1. O que acontece basicamente é que apertando apenas um botão muitas vezes, um piloto tem condições ali de alterar a forma como a potência é distribuída em toda uma volta na maior categoria do automobilismo mundial. Ou seja, o que acontece basicamente é o seguinte: alterando o modo do motor muitas vezes, você tem a capacidade de transmitir potência na saída de uma curva, por exemplo, ou então transmiti-la no meio de uma reta, dependendo de como for ali a vantagem, a estratégia melhor para uma equipe específica. Lewis Hamilton acabou utilizando um modo de corrida no momento de sua relargada após o safety car, a última relargada do piloto inglês, o que acabou fazendo com que ele também tivesse realmente um pouco menos de potência durante a reta. Mas o que acontece realmente no fim das contas é que Bono, seu principal engenheiro, acabou aconselhando ele a utilizar um modo que privilegiava a velocidade final na reta dos boxes. Com esse modo, através desse modo no fim das contas, Hamilton conseguiria provavelmente pelo menos segurar Max Verstappen por mais uma ou até mesmo duas voltas, o que poderia ajudar sim o piloto inglês a pelo menos tentar manter ali a liderança da corrida. A situação seria improvável, mas realmente me parece que essa era a intenção da Mercedes nessa tentativa ali de mudar realmente o modo de corrida. Eu estava atrasado para chegar ao modo de corrida, mas estava no modo de corrida na reta. E aí o que aconteceu basicamente foi que no momento da relargada, Lewis Hamilton sim tinha esse modo de corrida, mas não tinha o modo ali do motor que dava a ele mais 160 cavalos de potência nos primeiros segundos de reaceleração após a relargada, o que poderia sim ser importante ali nesse momento para uma tentativa, pelo menos, de defesa de posição com relação a Max Verstappen. Hamilton não conseguiu fazer isso e, como nós sabemos, o resultado foi que o piloto holandês conseguiu ultrapassá-lo com certa facilidade. Agora, se isso iria fazer com que ele vencesse a corrida, acho bem improvável, até porque no fim das contas Hamilton acabou sendo ultrapassado por Verstappen, George Russell e até mesmo por Charles Leclerc e acabou ficando de fora ali do pódio no final da corrida. Mas por mais que isso pareça ser basicamente um desastre para a equipe Mercedes, o resultado da Holanda foi muito mais positivo do que negativo, mesmo para Lewis Hamilton, simplesmente por um fator. As estatísticas daquele GP mostram que a equipe Mercedes foi sim a melhor equipe quando nós falamos em questão de ritmo de prova. Eu já venho falando sobre isso desde o fim daquele GP. Max Verstappen foi incrível?
Sem sombra de dúvida foi um piloto praticamente perfeito, mas quando a gente analisa ali as estatísticas realmente, nós percebemos que tanto Lewis Hamilton quanto George Russell foram mais velozes do que Verstappen na média durante a corrida, o que demonstra realmente que a Mercedes está se aproximando cada vez mais das principais equipes do grid da Fórmula 1. Quando a gente analisa os dados do F1 Data Analysis, justamente no Twitter ou até mesmo no Instagram, eles demonstram que a Mercedes foi sim muito mais veloz do que a Red Bull e também a Ferrari nesse ritmo de prova. Uma evolução clara da equipe alemã, principalmente em uma pista extremamente sinuosa como é o caso da pista da Holanda. Mas quem apenas vê esses dados e não analisa outros fatores, acaba se esquecendo de algumas coisas. A Mercedes acabou sim em alguns momentos atrapalhando Max Verstappen durante a prova, não permitindo que o piloto holandês tivesse tantas oportunidades assim de construir ali um ritmo de prova extremamente forte. Claro que também tem outra questão. As Mercedes também foram atrapalhadas por alguns pilotos, como foi o caso ali de Lewis Hamilton mesmo, que ficou atrás de Sérgio Pérez por algumas voltas, tentando ultrapassar o piloto mexicano e até mesmo o próprio piloto inglês que foi atrapalhado por Sebastian Vettel em uma saída dos boxes do piloto alemão. Isso tudo, claro, que também afeta ali a média de tempos de volta da equipe alemã. Mas independente de qualquer coisa, é inegável que o time conseguiu sim melhorar muito o ritmo de prova e provavelmente isso será levado para as outras corridas aí no decorrer do ano de 2022. Claro que provavelmente em pistas de mais alta velocidade, como é o caso de Monza, que acontecerá nesse próximo fim de semana, a Mercedes deve sim acabar sofrendo um pouco mais com essas diversas situações, justamente por conta das longas retas que com certeza atrapalharão tanto Lewis Hamilton quanto George Russell. Mas em pistas mais travadas, como é o caso, por exemplo, de Singapura, ou Japão, ou até mesmo no México, onde apesar de ter uma longa reta, tem um miolo bem interessante, a Mercedes pode sim acabar tendo certa vantagem sobre as outras equipes. De qualquer forma, você acredita mesmo que a Mercedes pode acabar se sobrepondo ali a Red Bull e Ferrari em algum GP nesse ano de 2022? Os ritmos demonstram que isso é sim possível, mas será mesmo que é provável? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. O que você pensa que pode acabar acontecendo aí no decorrer dessa temporada? E outra coisa, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. O seu joinha faz toda a diferença e também se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações. Eu acredito sim que no fim das contas, a Mercedes venha a ser forte em alguns GP. Não diria que tem grandes chances de vencer, até porque Max Verstappen está realmente muito forte e as chances da Mercedes de fazer isso são escassas, justamente porque a maioria das corridas tem sim alta velocidade daqui para frente no campeonato. Acredito eu que as grandes chances, como eu já disse em outros vídeos, são no GP do Japão e também no GP do México, já que apesar da longa reta, o ar é rarefeito que pode ajudar a Mercedes na questão do arrasto, que é realmente a situação que ela mais sofre nesse ano de 2022. O GP de Singapura também é outra boa possibilidade, já que a pista é bem travada, o que pode ajudar a Mercedes. Mas vamos nos lembrar que acontece à noite, o que também pode gerar um prejuízo na questão de aquecimento de pneus, o que é um outro grande problema da equipe alemã. Mas enfim, se você concorda comigo ou discorda, comenta aqui embaixo. Não se esqueça do like e também se inscrever nessa bola que está aqui no meio da sua tela e assistir esses dois outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!